Graça e paz a todos meus queridos amigos e irmãos. Mais uma noite, mais uma noite estamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, com as ruas alagadas aqui na cidade de Mongaguá. Hoje, 1º de março, é um dia especial, porque é um domingo e é o primeiro dia do mês, e também é um dia dedicado a homenagear as esposas dos pastores. E hoje nós, como é um domingo da família, nós vamos fazer um culto tipo homenagem, mas é um culto da palavra do Senhor. E nós vamos abrir a nossa Bíblia hoje em Provérbio, capítulo 31, do versículo 10 em diante. Vamos meditar e refletir sobre essa passagem. Essa passagem fala da rainha, falando com o seu filho, dando instrução ao seu filho, a autora príncipe, o qual ia se tornar rei. Como procurar uma companheira dedicada aos afazeres do lar, dedicada à família. Algo que até hoje em dia muito difícil, Eu já passei por essa fase, Os jovens, quando estão bem jovens, na flor da idade, bota aí uns 14, 15 anos, quer arrumar uma namorada. E fica até um pouco assim, decepcionado, que às vezes tem uma paquera e quando ele vai conversar, querer se expressar, não dá certo. Fica um pouco desanimado e às vezes vê o seu companheiro de infância já arruma uma namorada. Mas coisa da juventude, coisas da adolescência. E nós, como os pais cristãos verdadeiros, devemos instruir os nossos filhos para que possa escolher adequadamente. Porque antigamente, lá na lei de Moisés, quem escolhia era os pais que iam escolher os companheiros para os seus filhos ou filhas, E era uma alta seleção. Olhava-se muito a família para trás, para ver se aquela família era uma família boa, amorosa, temente a Deus, dedicada a Deus, para que possamos assim ter uma união. E também a moça era escolhida a dedo, quando a gente fala a dedo, que era perguntando, para ver se encaixava com aquele jovem. Na maioria dos jovens era tudo guerreiro, Mas nos dias atuais, quem escolhe são os próprios jovens. E a Bíblia fala bem claramente que devemos buscar primeiramente o reino de Deus. Então que o jovem deva orar muito, jejuar muito. E não é no primeiro calor que se vê pela boniteza ou pelo jeito de se falar, de se vestir, se apaixonar. Tem que deixar o seu coração falar. E a Bíblia nos ensina isso muito. E hoje nós vamos ver um conselho que as Escrituras dá para todos os jovens. E esse conselho nós vamos trazer também porque fala da mulher. E a mulher é algo especial na vida do homem. A mulher pode levantar um homem e pode, como se fosse glorificar, não, mas para levantar um homem caído, ajudá-lo, companheira, como foi lá no Jardim do Éden, quando Deus fez a mulher e falou, seja companheira. Por isso que a mulher foi tirada da costela. O que é o osso da costela do corpo humano? É o osso, os ossos, que protege os órgãos, protege o coração, o pulmão, o fígado. Ele é tipo assim, ele protege. E nós homens, de muita proteção. Quando saímos de casa, perdemos a proteção da mamãe, perdemos a proteção do papai. E temos que ter alguém que caminhe conosco.
nos auxiliando. E nada mais justo que essa pessoa seja trazida por Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E nós pastores, aí que pesa mais ainda. Pastores precisam de uma companheira, uma esposa digna, fiel a Deus, porque o pastor não é porque ele quis ser pastor, é que ele sentiu a chamada do Senhor para cuidar das ovelhas. E ele precisa que alguém cuide dele e cuide da sua família, porque muitos pastores, inclusive nós, às vezes deixamos a nossa família do lado para nos preocupar mais com o trabalho do Senhor. Não quero dizer com isso que não menosprezando a família e muito menos o trabalho do Senhor, mas Deus nos guarda. Então Deus dá uma companheira excelente. E a nossa esposa também ajuda as irmãs. Ela ouve as irmãs que muitas coisas o pastor não deve saber, algo confidenciais entre as irmãs. E tem que ter uma mulher de fé. E essa mulher de fé é a esposa do pastor. Ela saberá encaminhar, saberá falar dentro da doutrina cristã. E ela auxiliará aquela irmã que está com problema familiar. Então o pastor precisa desse laço maternal. Então nada mais justo do que hoje a gente fazer um culto da família, falando e valorizando as mulheres, não só as esposas dos pastores, mas todas as irmãs que são guerreiras nos seus lares, que cuidam dos seus filhos. Então vamos ler as Escrituras Sagradas. Provérbio 31, começamos no versículo 10. Está escrito aqui na Bíblia, eu estou com a Bíblia eletrônica, tá? Mas é a linguagem mais popular, e dá para nós entender mais ainda o português, claro. No versículo 10. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. De lugares distantes ela traz comida para casa, como faz os navios que carregam mercadoria. Ou seja, porque a esposa, ela planta, ela cuida das plantas, e o marido planta, o marido às vezes vai cuidar de outras coisas, e ela tem que semear, pegar junto com os filhos e preparar a alimentação. Por isso que a Bíblia fala nessa parte como navio. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Naquele tempo, as esposas tinham as suas auxiliares e ela tem que levantar cedo. Igual no dia de hoje, quem levanta cedo são as esposas para fazer o café da manhã. Aqui em casa sou eu, gente. Eu que levanto cedo para fazer o café logo cedo e levar para minha esposa. Não quer dizer com isso que ela não tem a tarefa, tem acesso às tarefas, né? Mas as esposas se preocupam em levar os filhos, preparar os filhos, café para o marido, ou até a marmita para o marido levar para o emprego, né? E hoje em dia é difícil as pessoas não levam mais marmita, né? Mas antigamente era assim, tinha que preparar. Versículo 16. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uva. Ou seja, quem é que toma conta das finanças do dinheiro do lar? A esposa. Ela é que sabe quanto tem em casa, o que falta, o que não falta, né? Então é ela que administra uma vida familiar. O homem é só provedor, o homem promove, compra, a esposa fala que tem que comprar isso, que gastou, tem que comprar aquilo. Então ela é a que administra o nosso dinheiro, pelo menos aqui em casa, né? É esforçada, forte e trabalhadora. Não tem tempo ruim para as mulheres. Estão com gripe, doente, com febre, levanta e vai para o fogão. Nós homens, às vezes, ficamos deitados, gemendo, né, com a simples gripe. Mas a esposa, passando mal ou não, vai cuidar da família. Então, nada mais justo, como a Bíblia fala. Ajuda os pobres e os necessitados. As nossas esposas, não só a minha, como todas as mulheres,
têm um coração meigo. Elas têm uma visão das pessoas que realmente precisam. E elas se auxiliam umas às outras. As mulheres são de parabéns. 21. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalho para vestir. Aqui são as mulheres que naquela época costuravam, nas horas de folga, se não falar assim, ela estava tecendo, costurando, preparando roupa para os seus maridos. Mas no dia de hoje, as nossas esposas se preocupam. Quando o marido vai sair para trabalhar, já levantou, leva a capa, leva uma blusa de frio que vai esfriar. O filho vai para a escola, ela já agasalha ele bem. Quase igual o que está escrito na Bíblia. Ela se preocupa com o bem-estar de todos do seu lar. Faz coberta e usa as roupas de linho e outros tecidos finos. Versículo 23. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Então, o marido tem que ser um exemplo. Tem que ser estimado naquela época pelo povo. Hoje em dia, pela sociedade. Estimado não quer dizer que você seja bajulado. Estimado é que você seja reconhecido como um homem de Deus. Estimado que você seja uma pessoa íntegra, uma pessoa idônea. Coisas muito difíceis nos dias de hoje. E os filhos nossos são os nossos espelhos. Eles estão vendo se os seus pais são exemplos, se são amorosos uns com os outros. Muitas coisas acontecem de errado com os nossos jovens porque eles se espelham nos seus pais. Às vezes o marido chega em casa, maltrata a sua esposa com aspidão, sem amor, ou algo assim. E isso tudo as crianças estão observando. Se o pai é amoroso, se o pai é dedicado com a família, não só com a esposa, mas com todos, e até com seus próprios pais, que são os avós deles, eles veem que ali a união familiar. E isso é o que muitos nossos jovens precisam no dia de hoje. 24. Essas roupas é cintos para vender aos comerciantes. 25. É forte e respeitada e não tem medo do futuro. Não podemos ter medo do nosso futuro, nem nós, nem nossa família, pois está entregues na mão do Senhor e só a Ele compete o futuro dos nossos filhos e de nossa família. Mas para isso temos que ter uma vida digna, uma vida de exemplo, uma vida dedicada a louvar e glorificar a Deus. Fala com sabedoria e delicadeza. Ama-se ao falar, há o seu respeito entre o esposo e esposa e os filhos. Há obediência entre ambos. Há um conchave, ou seja, um conhecimento. Eu me lembro quando eu era criança, meus pais olhavam para mim com cara feia, eu já sabia que algo eu tinha feito de errado e eu ficava quietinho. Minha mãe, então, quando olhava com ar sereno, eu tinha feito algo. Quando ela olhava para mim com um sorriso, eu sabia que estava tudo bem. E depois, com certo tempo, ela vinha nos explicar o que nós estávamos fazendo, que não estava agradando. Porque os filhos de hoje, o de hoje, o de ontem, o do futuro, serão exemplos. Há aqueles filhos mais, não peralta, mas assim, mais interativo na nova linguagem. Que às vezes chega numa casa da pessoa, mexe em tudo. E os pais, e quem está sendo visitado, olha e às vezes não gosta, Tem gente que já até fala na hora, Mas tem gente que fica quieta. Mas os pais têm que ver e no simples olhar, o filho tem que entender que tem que se comportar. Hoje em dia é difícil ver isso, mas ainda existe. Porque a educação não é a escola que dá. A educação quem dá são os pais. E quem dá mais a educação são as mães. Porque elas estão 24 horas com os filhos dentro de casa, sabendo onde que está tudo. Você, meu amigo, meu irmão, às vezes chega em casa, procura uma gravata ou uma meia, não sabe onde que está, Mas a esposa sabe. Você talvez guarde alguma coisa e depois não sabe onde guardou, mas a esposa sabe. E isso é a união familiar.
27. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família, como eu falei, né? Com febre, com dor, doente, mas está sempre cuidando da família. 29. Ele disse: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Agora, nesse versículo, abre-se um parente, que naquela época o homem podia ter 2 ou 3 ou 4 esposas. Mas a primeira esposa, era que tomava conta de tudo. Então, na nossa lei, nos nossos dias, só temos uma esposa. E só ela que manda no nosso lar, né? Às vezes as pessoas perguntam: preciso fazer alguma coisa na sua casa. Fala com a minha esposa, ela que manda, né? E realmente quem manda é a nossa esposa. Versículo 30. A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor, Deus elogiará. Sim, quando você casa, a sua esposa era uma pétala de rosas, né? Linda, aquela flor desabrochando. Mas com o tempo ela vai se abrir, se tornar uma flor por completo. E o que acontece com a flor? Ela abre, exala seu perfume, depois vai se fechando e vai até definhar. Assim também é a beleza, tanto do marido quanto da mulher, né? A minha tem até o cabelo grande, você já está reclamando que tem que cortar o cabelo, né? Então, o homem não se preocupa muito com isso. Eu, pelo menos, não se preocupo com isso. Mas a esposa, sim. Uma esposa, quando o homem chega em casa, o marido chega em casa, acha a esposa linda, já de banho tomado, cheirosa, é algo muito agradável, né? Às vezes, não estou falando com isso, às vezes os afazeres, os filhos pequenos, toma muito tempo. Às vezes o marido chega e a esposa ainda está tarefada, não teve tempo de se produzir. Mas se deve amar sua esposa do mesmo jeito e ajudá-la a compreender que também ela tem que tirar um momento para ela. E para terminar aqui, no versículo 31 diz: dê a ela o que ela merece por tudo que faz e que seja elogiada por todo. Qual foi o dia que você deixou de elogiar sua esposa? Talvez hoje, domingo, né? Quando faz aquela macarronada, aquele frango assado, ou aquela carne, aquele bife acebolado com batata. Elogie. Ou então aquela sopa, né? Aquela sopa até de miojo. Elogie. Elogio a sua esposa. Fala que está uma delícia a sua alimentação. Agradeça a Deus, porque ela teve tempo de cuidar de você e dos seus filhos. Um elogio é algo que estima e levanta a moral. O ser humano gosta de elogio. E nada mais justo do que elogiar as nossas esposas. Você, meu amigo, meu irmão, tem elogiado a sua esposa? Tem elogiado seus pais? Tem agradecido pela educação que tem te dado? É isso que falta nos lares no Brasil. Há muitos anos atrás, nós vimos que a família era algo em primeiro lugar. Hoje nós vemos que muitas coisas estão totalmente diferentes. Muitas outras coisas estão tomando lugar da família. E por isso nós estamos pagando um preço muito alto com nossos filhos. As esposas que trabalham, né? Trabalha para ajudar o marido, que talvez o marido não tenha uma renda suficiente para dar uma coisa boa a todos lá, um conforto melhor, e o marido trabalha e a esposa trabalha. Então ela já trabalha 2 vezes, porque quando chega do trabalho, ela ainda tem as tarefas domésticas para fazer. E quantas mulheres não têm os seus maridos, ou porque houve algo que houve a separação, ou porque algo ou alguma coisa aconteceu. E elas têm que cuidar dos seus filhos, trabalhar e cuidar da casa. São verdadeiras guerreiras, verdadeiras heroínas. Sim, são verdadeiras mulheres que a gente costuma falar que são os homens da casa. O que eu quero dizer com isso? Que a mulher, muita gente fala que é o sexo frágil. Eu acho que não, é o sexo mais forte, porque elas são guerreiras. Além de trabalhar de repente numa indústria, como já vi muito tempo, né, o qual nós fazíamos segurança em algumas firmas, e vimos as mulheres trabalhando
né? Igualzinho uma vez eu fui fazer uma segurança da Demilos, na fábrica da Demilos, nós vimos as mulheres trabalhando. Uma ala enorme, cheia de máquina de costura. E as mulheres trabalhando afinco, né? E vemos que ali é cansativo. Não só ali, como qualquer outra tarefa. E dali elas vão para casa. Chegam em casa, vão tomar um banho, vão dormir, vão descansar? Não. Vão preparar a janta para os seus filhos, vão ajudar os seus filhos a fazer os deveres de casa, vão ajudar os seus maridos em fazer conta ou conversar sobre algo, alguma coisa, algumas tarefas, né? Fora a sua obrigação de esposa. Então, tem que ter sempre um sorriso. E você, meu amigo, meu irmão, tem valorizado, tem dado um sorriso, um abraço à sua guerreira que luta com você diariamente? Reflita. Voltando agora sobre a homenagem no dia de hoje das esposas de pastores, e ela tem essa tarefa a mais que as demais. É uma tarefa árdua, onde que tudo que alguém comente para ela, ela guarda para si, e quando há algo que ela tem que buscar auxílio, ela busca no seu marido, no seu esposo, que é o pastor. E os dois conversam. E os dois vão orar junto pelo aquele problema que foi trazido na igreja. E quem vai levar a solução não é o pastor, é a esposa do pastor. Porque há algo do lado feminino. Nós devemos lutar pelas nossas ovelhas, para que ela se mantenha firme na fé de Cristo Jesus, que se mantenha firme no seu lar. Quantas irmãs são evangélicas e os maridos não são? E muitos até reclamam porque a esposa vai muito na igreja. E a gente vê que a luta delas são grande. Devemos orar cada vez mais pelas suas irmãs, para que Deus lhe dê força e compreensão. E que ela brilhe no seu lar. Porque ela, além de ser os pilares da nossa igreja, também é os pilares da sua casa. Porque é ela que leva o Evangelho. É ela que leva a doutrina de Cristo Jesus. É ela que todos no seu lar olha, repara e fala: mas você não é evangélica? Você tem que agir. Muitos que não entendem falam que ela tem que agir de um certo jeito. E ela demonstra dentro das Escrituras. São tantas mulheres guerreiras que a Bíblia fala, como Ruth, Esther, Ana, né? São mulheres que as nossas irmãs devem se espelhar. São mulheres que são guerreiras. São mulheres que lutaram. Ruth, por exemplo, era jovem e seu marido morreu. Ela poderia ter arrumado um novo casamento, mas ficou com a sua sogra, que era já de idade. E ela cuidou da sua sogra. E ela foi recompensada com um novo casamento, com novas perspectivas de vida, mas não abandonou as suas raízes. Então são pessoas que tem na Bíblia, que nós olhamos, estudamos e serve de exemplos para nós e para as nossas mulheres e para os nossos filhos. Vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos orar pelas mulheres guerreiras neste país. São tantas mulheres sem esposo, são tantas mulheres que são os homens da casa. São tantas mulheres que lutam para trazer um prato de arroz e feijão para os seus lares, que toma conta dos seus filhos, briga pelos seus filhos, estão ali lutando para continuar a sua família. Talvez a família não tenha mais o chefe, como eu estou falando, por algo que aconteceu, mas elas estão firme e forte lutando. E isso é um bom exemplo para nós homens, que as mulheres são guerreiras. E elas foram tiradas de nós, da nossa costela. Então faz parte do nosso corpo.
como a igreja faz parte do corpo de Cristo. E as Escrituras falam que nós devemos amar nossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos ser um marido exemplar. Vamos ser amável. As suas preocupações, as suas frustrações no trabalho ou na vida secular, né? Os problemas que nós temos do portão para fora. Quando vamos trabalhar, algo acontece, algo te chateia, algo que te aborrece no serviço. Quando você entrar pelo portão, deixa lá fora. Entre com um sorriso, entre com alegria, porque ali você é o rei. Ali é o seu castelo. Ali está a sua rainha e está seus príncipes. Cuide bem deles. Não traga preocupação desnecessária. Porque às vezes a gente leva os problemas nossos da rua para casa. Às vezes ficamos chateados, às vezes ficamos amargurados. E tem muitos que chegam a descontar nos filhos e nas esposas, o qual não tem nada a ver com isso, né? Só faz parte da nossa vida. Ela não tem aquela preocupação ocupa que houve lá fora com você na rua. Então, ore a Deus sempre quando for trabalhar, quando for sair, peça auxílio a Deus e quando chegar, antes de entrar no portão, olhe para o alto, não precise falar mais nada. Agradeça a Deus por trazer você vivo, com saúde, para o seu lar. Isso é mais importante e Deus quer ver você falar isso com Ele. É algo tão simples, né? Você chegar no portão e agradecer a Deus por chegar no seu lar. Está tudo em paz e tudo dentro da harmonia familiar. Lute pela sua família. Nós recebemos muitos pedidos de oração por famílias que estão dilaceradas, por famílias que estão se perdendo. E nós oramos para que essas famílias se unam, para que essas famílias se encaixem, ache o caminho certo, que é com Cristo Jesus. O melhor exemplo é a Bíblia Sagrada. Como eu falei, hoje lemos aqui um conselho de uma mãe que era rainha para o seu filho. E esse conselho não serviu só para ele, serviu para todos nós e serve até hoje, para que nós possamos dar valor o que nós conseguimos, o que Deus te deu, o seu amor, a sua esposa. Então, lute, conserve o que Deus te deu. Não olhe para trás, não olhe para o lado. Talvez você vê algo no outro jardim e acha que aquele jardim é mais bonito que o seu e deseja. Não faça isso. São momentos passageiros, momentos que não vai te trazer nenhuma felicidade. Só por questão de minuto ou de hora. E depois vai vir um arrependimento. Você pode destruir o seu lar, o seu castelo, por algo que foi largado e talvez você olhou com outros olhos. Não olhe com esses olhos. Olhe com os olhos espiritual. Porque a sua família é a merecedora. É essa família que Deus te deu. É essa que você escolheu para caminhar do seu lado. Eu sempre falo, família só existe aqui na terra. Lá no céu é uma família totalmente diferente. Lá não vai existir marido, nem esposa, nem filho. Por quê? Para nós não lembrarmos algumas decepções nessa vida, né? Quantos filhos nossos estão desviados do Evangelho? Quantos filhos nossos estão aprontando? E nós pais e nós mães, né? Oramos todos os dias de joelho, clamando para que Deus mude o pensamento dos nossos filhos e traga para Ele para os nossos lares. Coisa que nós nunca fizemos. E às vezes os filhos nossos fazem e nos envergonha. E as Escrituras falam que quando o filho envergonha os pais, decepciona os pais, né? Com certas coisas erradas, os dias deles são diminuídos aqui na face da terra. E aqueles filhos que fazem as coisas boas, quando eu falo coisas boas, não quero dizer que aquele filho que chegue, te dá presente, te abraça, não.
Os filhos que estão dentro da doutrina de Deus. Os filhos que são amorosos com seus pais. Ou se vai fazer, alguém chama ele para fazer alguma coisa errada, ele pensa e reflete e fala, não, eu não posso fazer isso. Não foi a educação que meu pai me deu. Não é essa a educação da minha família. E esses são vitoriosos. E os dias deles são esticados. E as bênçãos, que são coisas melhores da vida, vêm para as suas vidas. Eu sei que muita gente sofre. Eu, pelo menos, sofro. Sempre todo mundo, a gente sempre fala, né? Todo mundo tem uma ovelha negra na família, né? É um ditado popular. Mas nós não devemos desistir dos nossos filhos, dos nossos netos. E muito menos das nossas esposas. Porque é tão lindo. Não sei se vocês já viram. Um casal já de velho, né? Idoso. Minha esposa não gosta de chamar de velho. Com seus 80 anos, andando de mão dada. Junto, unido. E você às vezes indaga o que fez ele estar junto. É a compreensão. Há certo tempo nós visitávamos um asilo aqui na cidade. E lá no asilo conseguimos entender um pouco a mentalidade dos idosos. E nós chegamos a até conhecer casal que estava junto, marido e esposa. E o mesmo carinho que nós vemos nos lares, eles tinham um pelos outros. Teve um que eu vi, era uma senhora, e ela estava no asilo, ela e o seu filho. Eu, num tempo, não sabia que era filho, mas sempre estava conversando, sempre que eu chegava, bater um papo, eu estava junto. E depois eu descobri que era filho dela. Não entrei em particular porque que eles estavam lá, mas vi que era um amor. E quantas vezes nós chegamos, estava na hora do café, ela pegava, na hora de distribuir o café, com os biscoitos, né? Eu ia falar bolacha, eu ia biscoito, e ela pegava e dava para o seu filho, depois ela ia se servir. É lindo? Sim, é lindo. Então isso que nós temos que lutar. Não sabemos o dia de amanhã, mas estamos lutando com Cristo Jesus, para que nossa família seja vitoriosa. Fica aí a nossa mensagem desta noite, aqui na sua igreja, né? Crescendo em graça e poder de Cristo Jesus. Eu não estou na igreja porque, como eu falei, as dificuldades são muitas. E há uns dias atrás as dificuldades estão muito altas para mim. Porque de locomoção, né? Não é que meu carro está quebrado, graças a Deus. Houve um acidente, mas está perfeitamente. No outro dia já estava consertado, não é isso? Né? Talvez alguns irmãos vão pensar assim: ah, pastor, houve um acidente. Não, o carro está bom. O problema é a água mesmo. Aqui lá fora, aqui na minha garagem, tem 2 dedos d'água. Né? Apesar que o carro está no alto, mas tem 2 dedos d'água. E lá fora, a água está chegando até quase perto do joelho. Então não dá para sair. Né? Só se fosse um carro anfíbio. Né? Eu poderia ter ido para a igreja, aberta a igreja hoje, ter que fazer o culto, mas iria somente eu da minha família. Minha família ia continuar em casa, porque minha esposa tem problema, a minha filha tem problema, e o meu caçula é bem pequeno, não poderia pisar nessa água, a água de esgoto, né, misturado com outras coisas. Pra vocês terem ideia, quando seca fica um fedor de peixe, apesar que tem muito peixe lá fora. Mas estamos lutando, fomos enganados ao comprar essa casa. E não dá jeito de desfazer, mas estamos entregando na mão de Deus. E algo vai vir, eu tenho certeza. Apesar dessas provações, algo vai vir. Eu confio no meu Senhor. Eu abri um pouco da minha vida agora para vocês, né? Então foi por isso que o culto hoje está sendo só online, não está na igreja, vocês não estão vendo o fundo da igreja, não estão vendo, né? Porque não deu para nós ir. E eu não poderia ir e deixar minha família em casa. Até poderia, mas não é. Porque Deus diz que onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei.
Tem várias pessoas conosco aqui, a nossa querida irmã Sheila, minha querida nora Jadiane e mais pessoas que já passou aqui, estão aqui assistindo. Então que Deus ilumine a nós, porque onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu aí estarei. Então Deus está conosco, ouvindo essa live, ouvindo a nossa transmissão e tocando no coração de vocês. E vocês que têm seus pais e suas mães, dê valor. Porque é algo, quando a gente perde os pais, começa a choramingar e a lastimar. Eu perdi meus pais muito cedo e agradeço a Deus porque Deus me deu outros pais para me cuidar de mim. E eles também partiram. Do meu sangue mesmo, devo ter alguns parentes, mas me largaram com 7 anos, nunca mais os vi. Também não julgo, entrego eles na mão de Deus. E só tenho meus filhos e meus netos, que são do meu sangue. E glorifico a Deus por isso. Meu pai morreu com 33 anos e eu já estou com 58. Então muitos falam assim, você está fazendo serão, né? Mas estamos aí na obra do Senhor. Agradeço a Deus por tudo na minha vida. Pelas dificuldades, pelas orações que eu faço, e Deus ouve as nossas orações. Eu fico muito agradecido a Deus, muito contente quando eu oro a Deus e a resposta vem logo em seguida. Quantas pessoas nós oramos para Deus e Deus tem curado? Pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas pedem oração pelo WhatsApp nosso, pede aqui na live, depois que acaba a live eu começo a ver quem escreveu e respondo para algum. Quantas pessoas a gente conhece e quantas pessoas não conhecemos pessoalmente, mas oramos por tudo. Aqui no Brasil chegou um momento, que eu sempre estou falando na igreja, estamos na época da graça, já saindo para a época das tribulações. Nós vemos que as tribulações estão chegando no Brasil. Já chegou no mundo todo e está chegando também aqui no Brasil. E nós precisamos nos amparar em oração, num só pensamento de glorificar e buscar a Deus cada vez mais. Que Deus possa ter pena dessas pessoas que estão se desvencilhando, indo para outros caminhos, porque o fim está próximo. Eu sei que talvez muitos vão falar assim, pastor, o fim está próximo, mas a gente não sabemos. Mas agora chegou uma doença mais grave, essa doença do vírus aí, que não tem cura. O povo não fala, né? Quem tem sabe, podia falar, não tem cura. E o povo, às vezes até comenta, fazendo aquela meme, né, que você fala mesmo. Falando que as pessoas beijou muito, se abraçou muito, se esqueceu, agora estão lavando com álcool sobre gel. O povo não se preocupou muito, mas já está aí. Essa doença, a Bíblia já falava que muitos ia ter. E o anticristo já está à porta, já para aparecer. Ele vai trazer a cura dessa doença. Mas antes, vai sofrer muitos. Já vemos que o dinheiro em papel, está com seus dias contados. E vai nessa doença, escreva o que eu estou falando, nessa doença, eles vão extinguir o papel moeda. Vão falar 1001 coisa, que o papel pega a doença, que realmente a gente sabemos que o papel transmite, né? Tem gente que vai com a mão suja, mecânico, de graxa, de doença e por aí afora, né? É transmissor mesmo. O papel, o dinheiro é o veículo mais transmissor de doença. E eles vão acabar com isso. Vai ser eletrônico. E sendo eletrônico, vai ter que ter algo para você usar eletronicamente. Poderia ser um cartão? Sim, poderia. Acabasse o seu dinheiro, só os cartões, né? Mas não vai. Vai ser o tal do chip. E muitos vão falar para você, não tem nada. Coloque o chip. Mas olha, reflita o que a Bíblia já fala há milhões de anos sobre isso. Vê o que está acontecendo. Fortifique a sua família, porque vai pesar muito. Você não vai poder comprar nada. E
como você vai manter a sua família. E como você vai manter a sua fé em Cristo Jesus. O Papa está para falar sobre a nova união, ou seja, o novo governo. Está aí, dia 14. Se não me falha a memória, acho que não sei se esse 14 agora, acho que é de abril, mas então nem me preocupo com isso, né? Então, tudo está se concretizando o que as Escrituras falam. E o fim está próximo. Quando nós falamos o fim está próximo, para nós pode ser amanhã, Deus possa nos levar e o fim para mim terminou. Mas meus filhos e meus netos que vão ficar até a chegada de Cristo. Porque a chegada de Cristo não vai ser amanhã. Talvez você fale, pastor, você quer saber mais? Não, não sei. Mas ainda falta cumprir. O que falta cumprir? O anticristo se apresentar. E ele está se apresentando. Vai faltar mais alguma coisa? Não. Que eu saiba, não. Então, vai vir as tribulações, vai vir o arrebatamento. Não devemos se preocupar com o arrebatamento, se você vai na primeira, se vai na segunda. O importante é você manter sua fé. Deus sabe o que é bom para você. Se você é filho de Deus, se você o busca de coração, de verdade, não tenha medo, porque o seu lugar é ao lado de Deus. E ele vai falar, vinde bendito de meu Pai, vos possui por herança. Então nós vamos ser um povo abençoado. Mas enquanto estivermos aqui na terra, vamos melhorar a nossa vida, não só a nossa, mas como a do nosso próximo. Vamos orar pelos nossos próximos, nossos amigos, pelos nossos inimigos. Vamos manter a nossa comunhão com Deus. Vamos buscar Deus mais. Vamos glorificar Deus mais. É isso que é importante na minha vida, na sua vida. Fica aí essa mensagem nesse domingo. Agradeço a Deus pela esposa que eu tenho. Agradeço a Deus pelos meus filhos, todos eles, sem distinção. Agradeço pelos meus netos e netas, né? Espero a Deus ainda ver bisnetos, né? Eu prefiro ainda que Deus me deixe eu ver meus bisnetos, pegar meus netos no colo. Tem muitos netos ainda meus que eu não peguei no colo, não tive chance, mas Deus sabe a nossa situação. Não reclamo, porque se a gente reclamar, é feio, né? Ficar reclamando que não tivemos condições ainda, mas Deus vai dar. Eu acredito. Fique com essa mensagem e uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos. Se cuide para que possamos viver uma vida melhor materialmente, né? Se cuidar, se prevenir das doenças. Mas se cuide mais das doenças espirituais. Fuja dela. Busque mais a presença de Deus. E glorifique a Deus pela sua esposa, pela sua família. Um beijo no coração de todos.